Sibeli Atala, começando mais um programa maravilhoso. Gente do céu, vocês não sabem. Antes de mais nada, né, Cláudio? O pessoal tem que ir lá no meu Instagram, Sibeli Atala. Vão lá no meu canal do YouTube, por favor, gente. Deixa seu like lá, toca o sininho. O que tem? Apertar o sininho lá pra me ajudar. Vocês não são meus amigos? Amigos ajudam o outro, não é verdade, Cláudio? Verdade, ajuda. Tem que curtir, compartilhar, né? Se tiver alguma mensagem que você gostou, manda uma mensagem também pra gente. Falar, algum assunto que vocês queiram também que a gente aborde, que também estamos todos prontos a trazer pra gente aqui. Bem, nós conversamos com uma pessoa muito bacana, eu adorei, me sensibilizei, emocionei com a história dela, que é uma querida, que é a Mirella Zaccanini. Ela realmente é uma pessoa especial, gente, iluminada, e ela está hoje aqui para poder dar continuidade, porque, né, Cláudio, nós fizemos, aliás, meia hora faz assim aqui com a gente, 28 minutos, né? Gil, ô, mano, pode arrumar um horário para mim, pra aumentar aí mais meia hora. E ela veio com um assunto muito bacana, e nós paramos num ponto. Antes de mais nada, vamos trazê-la de volta para o nosso programa, nossa querida Mirella, seja bem-vinda. Muito feliz de participar novamente. Eu gostei muito, deu muita audiência. Deu mesmo, e mesmo também, assim, tinha muito assunto por sabe? Eu falei, vamos fazer mais um, né? Exato, vamos continuar o nosso tricô aqui, estava sendo um tricô muito bom, com toda certeza. Mas para quem não sabe, gente, ela é diretora, ela foi quem fundou, né, no caso, a Academia de Artes, e que seria a EMZACA, e ela vai também poder falar, dar uma pinceladinha bem assim rapidamente sobre essa academia. Mas antes dela falar da academia, eu gostaria que você falasse pra gente. Nós ficamos até também num ponto, que ficou em ponto de interrogação, que ela se empolgou em começar a falar. Eu vou só mandar esse tema e ela vai conduzir como ela preferir. Que foi o que, gente? Eu estava comentando no outro programa que muitas vezes a gente se questiona muito assim, nossa, mas eu tô tão preparada, né? De repente, eu sei lá, eu tô com o meu programa aqui, eu posso ficar pensando, não, mas eu tô preparada para obter galgar um outro degrau, ou estar numa outra plataforma, numa outra emissora, sei lá o que é que seja. A gente sempre almeja o melhor pra gente, né? A gente sempre quer mais. Mas muitas vezes, Deus está preparando pra gente algo muito melhor do que eu estou aqui hoje, ou você que está aí na tua casa fazendo o seu trabalho, mas para Ele nós não estamos preparados ainda para ter este merecimento de estarmos em outro degrau. E aí ela se empolgou, mas aí o Cláudio fez assim, de 2 minutos, e nós não pudemos continuar, né, Mirella? Então, minha querida, seja bem-vinda. Obrigada. E agora você flua, meu bem, com esses teus olhos maravilhosos, com a sua tua fala mansa. O que você quer falar em relação a essa abordagem? É verdade. Às vezes a gente sonha um sonho e Deus se agrada, sim, mas Ele entrega no momento certo. Às vezes esse momento não é o nosso, que a gente está esperando naquela hora, né? Mas quando Ele entrega, vem melhor. Vem muito melhor do que o que a gente sonhou. Você tem algum exemplo em relação a isso? Eu tenho muitos. O difícil é confiar, né? O difícil é saber esperar, o difícil é saber entregar para Ele e de fato confiar, não ficar com tanta ansiedade. A gente é difícil controlar isso. Eu sou muito ansiosa. Eu quero para ontem as coisas. Todo mundo é assim. E eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sonho com muitos projetos, né? A gente estava até comentando aqui nos bastidores, alguns dos projetos são muitos projetos. Então, mas assim, eu sonho, eu sinto que Deus me dá essa permissão de sonhar, então eu acho que se Ele permitiu eu sonhar, é porque no tempo certo Ele vai fazer acontecer. Então a gente tem que aguardar. Mas eu estava te contando, né, a história de que eu fiz faculdade muito novinha. Eu entrei em faculdade de administração de empresas com 16 anos. É verdade, você falou no outro pauta. E eu já trabalhava com meu pai, e ele me convidou com 13 anos para administrar o patrimônio da família. Sim. Ele e minha mãe sempre trabalharam juntos, empreendedores, né, empresários, empreendedores, sempre abrindo um comércio diferente, algo novo, com um olhar lá para frente. E aí ele me convidou, né? Não, Mirella, me ajuda a administrar as coisas da família. Mas eu, uma criança com 13 anos, mas eu tive ali um posicionamento com ele. Eu falei, tá bom, pai, eu aceito, mas com uma condição. Se o senhor me deixar eu ir na loja, comprar minha mesa, minha cadeira, montar o meu escritório, a minha sala, com 13 anos. Jura? E ele falou
falou, claro, filha, pode ir na loja escolher, pode montar. E aí, assim, eu montei minha mesa na sala dele, né? Sim. No outro cantinho ali era a minha mesa. E aí ele chegava, então, do movimento, do comércio que ele tinha, geralmente com um saco de dinheiro, porque comércio aberto, você tem a entrada de dinheiro, né? É mais fácil. Mais fácil. Então ele entrava, chegava lá com um saco de dinheiro, jogava na minha mesa e falava, pronto, tá aí o dinheiro, conta e leva pro banco. Então ele me fazia me sentir muito importante, não é? Me dava toda a liberdade, a confiança, a responsabilidade, e ali eu contava direitinho e eu tinha o prazer de levar no banco, depositar, depois mostrar para ele o extrato, né? Toda orgulhosa. Toda orgulhosa. Então, aí com 16 anos eu resolvi fazer administração de empresas, fiz um ano, mas não gostei. Não era o meu negócio de ficar fazendo conta e, por favor. E aí então eu fiz um ano e falei, não, eu vou mudar de curso. Aí eu peguei e entrei para pedagogia. E você daqui a pouquinho você já vai entender por que eu estou contando tudo isso. Entrei para pedagogia e aí fiz 2 anos de pedagogia. Naquela época, 3 anos você já se formava. Mas aí no segundo ano aconteceu toda aquela história da minha vida, que eu acabei ficando exposta, conhecida, e ficou algo que eu não conseguia mais frequentar a faculdade. Foi um momento assim muito difícil, o assédio. Lembrando, gente, a Mariela teve um namorado que era o Dinho dos Mamonas Assassinas, e ela ficou com ele durante 4 anos, e aí é essa história que ela está dizendo que ela ficou muito famosa. Porque aí veio a tragédia e a imprensa veio para conhecer a história deles, e eu tinha toda a história para contar. Enfim, fiquei muito exposta. E eu ia para a faculdade, você acredita que eu não conseguia ter aula? A faculdade parava para eu dar palestra e ficar contando a história. Então ficou um negócio assim tão maçante, né? Que eu falei, não, e eu vivendo todo aquele luto, aquela tristeza. Quanto mais você eu emagreci muito, eu fiquei fragilizada demais. Meu cabelo todo caiu, eu emagreci 10 quilos em 3 dias. Foi um negócio assim absurdo. Você chegou a ficar com o cabelo curto, não ficou na época? Não, aí o cabelo curto era outra menina que namorava com ele, na época que nós já não estávamos mais juntos. Tá. Entendi. Então aí você veja, eu não consegui continuar com a faculdade de pedagogia, tive que fazer uma pausa e vivi todo aquele período de luto, que foi um período difícil. Mas aí depois, muitos anos mais pra frente, eu voltei e fiz faculdade de arquitetura. Mas nesse meio caminho agora surge a questão da Academia de Artes, que eu fui convidada, é um projeto que eu sonhei junto com o pastor da igreja, que a minha igreja que eu congrego é a Presbiteriana de Pinheiros, e o nosso pastor ali, o pastor Arival, quando eu apresentei para ele o projeto da academia, ele achou tremendo, uma oportunidade única de evangelização, de trazer esses jovens para a arte, mas uma arte pura, uma arte limpa, uma arte com princípios. Então aí surgiu a academia. E aí depois eu fui lembrar daquele meu desejo de muitos anos atrás de montar uma escola de ensino fundamental que eu queria, por isso que eu entrei na pedagogia, porque era o meu desejo de ter uma escola de ensino fundamental, mas eu queria colocar música e queria colocar a Bíblia. Sim. Olha, eu não era nem convertida naquela época. Olha só. E Deus já tinha colocado esse desejo no meu coração. Mas não era aquele tempo para realizar isso. Não era naquele tempo. E eu precisei passar por todo um período de preparo, de amadurecimento, de conhecimento, até de domínio do assunto, para hoje, né, você conseguir fundar e dirigir uma academia com tantos cursos, com tantos itens e tantos caminhos aí de uma mídia tão grandiosa, né? Porque o cinema é muito grandioso, a televisão é grandioso, a música, o teatro, tudo isso é muito grande. Então você veja, eu tive que passar por um período de preparo, de estudo, amadurecimento. Então Deus, Ele não faz nada errado e tem o tempo certinho para todas as coisas. A gente só não pode desistir, a gente só não pode ficar se sentindo inferior, achando que não tem capacidade. E vou te dizer que quando eu me sinto assim, rapidamente eu mudo, eu viro o jogo, porque eu começo a orar e eu falo para Deus, o Senhor é que vai me orientar, o Senhor é que vai fazer as coisas acontecerem, o Senhor que vai me capacitar, porque
Porque você veja, a minha formação também é de arquitetura. Não tem muito a ver com a arte, mas eu tenho a arte na minha vida na praticidade, né? Sim. Eu cresci na música, eu cresci na televisão. Total, então eu não me formei, talvez jornalista ou em música, mas eu sei compor, eu sei cantar, mas são dons que Deus me deu, entende? Ele ali me capacitou, porque a vida do cristão, ela não é fácil. Quando Deus ele te chama, ele te escolhe, né? Primeiro ele te escolhe e aí ele te chama para a obra. Você pode ser um escolhido dele, mas não querer fazer a obra, né? Então são duas coisas separadas, distintas. Ele te chama, não somos nós que aceitamos Jesus, né? É ele que nos aceita e que nos chama. Então, pois bem, o primeiro passo é ele nos chamar, transformar a nossa vida e aí a gente querer fazer a obra dele. E eu penso, né? Como é que eu vou fazer essa academia? Porque eu, por mim, eu não consigo fazer. Eu sozinha não consigo fazer, né? Então eu digo para Jesus, eu falo, o Senhor me ajuda, né? Nas minhas orações, o Senhor me capacita. E quando eu vejo, ele me capacita muito além daquilo que eu imaginei, não é? Porque ele sabe da sua capacidade. E do meu coração também, disposto para a obra. Sim. E humilde de aceitar, né? De se posicionar, né? Sim, respeito a ele. Sim, totalmente. E você veja, eu cantei, desde que eu te contei da minha história musical com a minha mãe, ali com meu pai eu cantei desde pequenininha, aprendi, mas eu não compunha canções. Sim. Né? E eu cheguei a gravar um disco de música popular brasileira quando eu ainda não era convertida. Deve ter uma voz linda, né? E obrigada. E aí depois eu vou voltar pra cantar, né, Cláudia? Eu acho que ela pode já dar uma palhinha aí também pra gente. Não, antes de terminar o programa, bem antes de 2 minutos. Isso, tá. E aí quando eu me converti, né? Então eu comecei a orar e a gente faz campanhas de oração, né? E num determinado momento, depois de alguns anos já de convertida, eu estava ali numa campanha de 40 dias de oração e Deus começou a me entregar canções. E ali foi um momento muito especial, porque aí eu lembrei de uma revelação que ele fez uns anos atrás. Eu fui numa igreja muito simples e uma irmãzinha assim, muito simples. No final do culto, ela me abraçou e ela fez essa revelação para mim. Ela falou, olha, irmã, Deus manda te dizer que Ele vai te entregar um presente. E esse presente vai te levar para os 4 cantos do mundo. Pois bem, eu fiquei pensando na hora, né? Que presente que é esse, né? Porque a gente fica nesse desejo de querer adivinhar as coisas, né? Oh, meu Deus vai me dar um presente, eu quero saber o que é esse presente, né? E aí passou, nem lembrava mais. E aí quando aconteceu dele me entregar as canções, eu lembrei, porque o Espírito Santo lembra, que lembra. E aí naquele momento eu falei, nossa, Deus cumpriu a promessa dele, que Ele ia me entregar um presente, porque você compor canções presente, não é fácil. Gente, e eu ali em oração, eu lembro que foi uma campanha de 40 dias e eu orava e quando chegava, né, na madrugada eu orando, quando eu chegava no fim da oração eu levantava ali do chão e aí vinha a canção toda na minha mente. Coisa. E aí eu pegava o meu celular, mas eu não estava entendendo direito, né? Eu peguei meu celular e comecei a gravar aquilo que estava muito forte no meu coração e eu precisava botar aquilo para fora. Eu comecei a gravar no celular, cheguei em casa, mostrei para minha mãe, né? Falei, mãe, ouve isso daqui, me fala se você acha que isso é música e me diz o que você acha dela. Então ela ouviu a primeira canção e ela falou, Mirella, isso é uma canção e muito linda essa canção. Mas sem melodia. Com melodia, ele me deu voz, ele me deu a letra com melodia, eu gravei cantando. Aí mostrei pra ela falou, muito lindo, muito lindo. Aí eu falei, amém, ok. No segundo dia, era uma campanha de 40 dias. No segundo dia fui orar de novo, Deus me deu outra canção. Que coisa. Cheguei no dia seguinte e mostrei pra minha mãe de novo. Falei, mãe, e essa daqui? Escuta essa daqui que Deus me deu hoje. Aí ela ouviu e falou, sim, também é uma canção diferente da outra e muito bonita também. E as duas são muito belas e muito diferentes. Aí eu falei, que coisa, Deus está me entregando canções. Pois bem, eu acabei a campanha de 40 dias, ele me entregou a Bíblia cantada de Gênesis e Apocalipse. Que coisa. Na hora eu não entendi muito bem, eu falei, nossa, Deus me entregou um disco, eu vou gravar um disco de louvor. Aí eu
comecei a preparar o repertório, separar as canções, botar em ordem. Quando eu coloquei elas em ordem, eram 12 canções, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito mais do que um disco. Isso é um projeto para um teatro, isso é um projeto para pregar a palavra, porque as canções, elas falam das passagens da Bíblia. Não são canções ali que eu tô aleatórias, né? Jogadas. Eu falei, não, essa daqui, por exemplo, a primeira tá falando da criação do mundo, né? E aí você pediu uma palhinha, né? A canção, ela fala: basta uma palavra de Deus para decretar o que é teu. O seu milagre vem assim, num piscar de olhos, sim. Por isso não limite o nosso Deus. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, expande as águas, e fez o mar. Ele disse, a terra seca, frutificai. O seu milagre vem assim, num piscar de olhos, sim. Por isso não limite o nosso Deus. Ele está falando da criação do mundo. E viu que era tudo muito bom. Ele dizendo, né? E viu que era, ele criou e disse. E disse, haja vida na terra e no céu, no mar. Abençoou o homem à sua semelhança. O seu milagre veio assim, num piscar de olhos, sim. Por isso não limite o nosso Deus. Então essa canção, ele fala do quê? Ele fala da criação. Uma voz linda. Ele fala, muito obrigada. Olha, é Deus, viu? Ele fala da criação, ele fala... Você viu a melodia? E ele me entregou exatamente assim, na oração. E que letra linda, né? Tipo, a gente não ter medo, né? Que a gente tem que... E o milagre dele, né? O seu milagre vem assim, num piscar de olhos. Ele muda a tua história num piscar de olhos, né? Mesmo. Como as coisas são mesmo. Tem coisas que você tá... Às vezes você tá remoendo uma coisa, de repente parece que muda a coisa de um jeito, que você fala, como assim, né? Sim. Tem coisas que vem na tua vida e você fala assim, gente, mas estava de um jeito. Você pensava de um jeito, de repente ficou assim. Mudou tudo. Sabe, e tudo vai mudando. E vai se encaixando. E vai mudando tudo muito rápido, às vezes, na sua vida, Sim. né? Deus realmente, ele é único, né? Ele é único. E aí, com esse projeto na mão, eu comecei a sonhar muito alto. Sim. E eu contava para esse meu projeto para algumas pessoas. E muitas pessoas falavam, não, você é louca. Isso não vai acontecer nunca. Imagina um teatro musical cristão, que você vai pregar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Você quer fazer um projeto grandioso, em 3D, né? Eu comecei a sonhar sem limites, né? Sim. E aí começou a acontecer, as coisas começaram a acontecer. Só o fato de eu estar fundando essa academia, com todos esses projetos, em parceria com uma igreja tão abençoada, tão estruturada, que eu creio que Deus me levou até eles, porque ali, né, tinha tudo preparado. Vamos brindar essa canção, a esse Deus maravilhoso, e que você possa cada vez mais receber o Espírito Santo em sua vida, né? Para que você possa prosperar e propagar a todos os seres humanos, né? Que acho que é isso que nós estamos precisando. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o mundo está precisando de amor, de coisas boas, e que leve realmente em cada lar essas palavras, e que a gente possa ir nos transformando em pessoas melhores. Olha, você é um instrumento, viu? Não se esqueça disso. Que o seu programa, a sua casa, a maneira como você recebe as pessoas, esse amor todo, Deus está aqui neste lugar, não é? Deus está aqui. Então aproveite essa oportunidade deste programa, dessa equipe toda que você tem maravilhosa, que conduz tremendamente na produção, né? A nossa amada Noca, aqui o seu, ele é cinegrafista, ele é diretor, ele participa, né, de todas as maneiras. Então é uma bênção isso tudo. Aproveite esse momento, essa oportunidade, e fale do nosso Senhor Jesus. Fale desse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que pode trazer a cura para a sua vida, que pode transformar a sua
história, que pode escrever uma nova história para você. Olha, ele já escreveu a minha história algumas vezes e toda vez que ele reescreve, ele faz acontecer. É tudo tão tremendo e eu me sinto tão pequenininha, mas o Deus que eu sirvo é muito grande e a glória é toda dele, porque é ele que faz acontecer. Se eu for pensar que eu sou capaz de fazer essas coisas todas, não sou. É ele que me capacita e ele traz as pessoas certas. Me trouxe você agora para eu dar essa entrevista. Ele traz mesmo. Me trouxe a Verônica Dendler, que é uma grande produtora do cinema cristão, né? Então ele vai unindo as pessoas. Deixa eu tomar esse suquinho aqui. Porque a gente precisa tomar. Precisamos hidratar. Ele vai unindo as pessoas. A nossa união, ela é feita por motivos e propósitos. A nossa união não pode ser uma união vazia, só de uma amizade. Você sabe que, vou dar um relato aqui também meu, em relação à fé, né? Eu sempre fui muito devota a Nossa Senhora, muita gente que me acompanha sabe. Eu sou uma pessoa que hoje eu sou muito eclética na minha fé. Eu creio em Deus único, mas eu creio também e respeito outros segmentos de religiões, como a presbiteriana, que eu já fui presbiteriana, como a messiânica, que eu também já fui messiânica. Eu respeito todas. Sim, todas que vão para o bem, que vão a Deus, eu respeito, né? E acredito, tenho fé. E eu vivenciei, na época da pandemia, que nós pegamos o Covid, eu peguei de uma forma muito leve, minha filha também pegou muito leve, e o meu ex-marido, como eu comentei para vocês, fora, né, da gravação, ele pegou e quase morreu. E o que eu fiz? Nesse período, mesmo antes dele pegar o Covid, eu vinha fazendo lives para ajudar as pessoas, porque foi no momento em que eu não estava mais na televisão, meu programa já tinha terminado, e que foi quando eu fiz com o seu Sidney Oliveira, e aí eu passei então a fazer lives pelo meu Instagram é muito novinho ainda e tal, e eu fui dando oportunidade na época da pandemia das pessoas falarem um pouco de você, né, tipo, eu vendo pipoca, eu faço tal coisa, então eu fazia isso para poder ajudar as pessoas, não cobrando absolutamente nada, sem conhecer as pessoas, e eu fui fazendo isso, eu fazia live todos os dias. E aí quando meu ex-marido acabou indo para o hospital, eu comecei a fazer a live da oração. Então eu fazia live todos os dias. A minha vida foi, eu parei de trabalhar, fiquei 6 meses em prol dele, dedicando totalmente a ele. E eu recebia muito o Espírito Santo nas minhas lives. Eu chorava muito durante a minha live, tinha que parar às vezes de orar, depois eu voltava a continuar fazendo e rezando o terço. Eu fazia o terço todos os dias. E depois eu tinha também a oração com uma pastora muito boa também, e também rezava também o evangelho, enfim, eu me dediquei totalmente à oração. E o que eu sentia, eu não tinha dimensão de como as pessoas me viam, porque quando a gente faz a oração, está na tua casa, você está ali focada na sua oração, você não tem dimensão do quanto você pode propagar essa tua oração, né, através da oração, da sua fé, da sua entrega, o quanto que as pessoas vão se sentir bem com isso. E eu comecei a perceber que as pessoas começaram então a me mandar inbox. Olha, coloca o nome de fulano. Eu comecei a fazer oração para várias pessoas que estavam doentes, assim, para 30, 40 pessoas. Sim. As pessoas iam colocando, eu ia fazendo, eu ia falando, e assim, e muitas vezes me emocionava no meio. E o que eu quero chegar, onde eu quero chegar? Que quando o Beto se recuperou, que ele voltou, graças a Deus, ele ficou perfeito e tal. Hoje nós não estamos mais juntos, mas eu desejo toda a saúde para ele, que meu cara a minha, de todo mundo. Eu perdi um pouco, ficou tão centrado em mim essa situação que eu vivi com ele, essa coisa de dedicação para ele, mas também em prol da humanidade, de transformação, que aí eu acabei parando de fazer oração coletiva pelas redes sociais. Eu dei um tempo, porque quando eu começava a fazer oração, me vinha muito aquilo que eu vivi. Sim. Pela situação dele em si. Então eu achava que eu não estava ainda preparada para retomar, né? E agora falando com você aqui, eu sinto que assim, parece que até mesmo um chamado, por exemplo, assim, de que Deus vem e toca e manda pra gente certas coisas que a gente para despertar. Então o que eu tô sentindo é que
porque muita gente ainda me cobra até hoje. Sibeli, cadê a oração? Cadê as suas lives? Eu estou sentindo falta das suas lives. E de repente eu faço tantas lives para tantas pessoas, tipo, não tantas pessoas, mas faço lives para algumas pessoas que queiram, sempre para vender o seu produto, para poder enaltecer aquela pessoa, poder, na parte material, vamos dizer assim. Sim. E que eu acho que é importante também eu continuar com essa minha missão do lado espiritual. Alimentar a alma, né? O espírito. Que nem eu faço as minhas orações, eu vou à missa, eu comigo tô sempre, eu não consigo ficar sem. Eu tenho que estar junto com Deus, porque senão minha vida realmente eu não fico bem, né? Mas eu acredito que a gente tem realmente missões às vezes até para fazer algo mais pelo próximo, né? Sim. São chamados. E eu tive essa experiência que foi maravilhosa, né? Então eu acho que foi tão maravilhosa, você atingiu tantas vidas que o inimigo ficou com raiva. Exato, é verdade. E aí colocou em você um sentimento de depressão, talvez de tristeza, porque te remetia ao momento do teu marido, teu ex-marido, né? Então, na verdade, você precisa ficar atenta a essas situações, compreender, para não se deixar levar e parar, entende? Porque não é para você parar. Sim. Então o inimigo ele coloca em você esse sentimento de tristeza, que é para você parar. E não, você tem que, nesse momento que você sentir isso, você tem que orar e firmar os seus pés em Cristo e dizer: eu vou continuar as orações, eu vou continuar falando de Deus, eu vou continuar falando da palavra, da Bíblia, porque Deus, a palavra é o próprio Deus falando conosco. Sim. Não existe outra revelação maior do que a palavra. Sim. Né? Alguém pode virar para você e dizer: olha, eu tenho algo para te dizer, uma revelação de Deus, mas a revelação está na palavra, é a palavra que nos conduz no caminho correto. Então, quanto mais você ler a Bíblia e orar, né, pedir ali para Deus te orientar, e aí Ele vai te trazer a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te dê esse discernimento, que às vezes te falta um pouco, porque obviamente você ainda é um bebê. Sim. Na presença de Deus, né? Sim. Então, mas eu creio que Ele vai te conduzir, e eu quero declarar na tua vida, a partir de hoje, uma nova história na sua vida. Eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, que a partir de hoje Ele escreve uma nova história para você, e você vai ser um grande instrumento para alcançar muitas vidas que precisam ouvir a palavra de Deus, e precisam ser curadas, e precisam ter as vidas transformadas através da sua vida. Então hoje eu declaro uma nova história na sua vida, que Deus vai fazer, que vai escrever e vai te conduzir e vai realizar. Para completar e finalizar, eu quero te dizer que eu peguei Covid também. Eu estava morando em Londres, e ali eu fiquei muito mais firmada em Cristo, porque eu peguei logo no começo, e lá em Londres ainda não tinha vacina, aliás, não tinha vacina em nenhum lugar, né? Então eles não estavam sabendo ainda nem conduzir essa situação, não tinha remédio, não tinha tratamento, e quando eu fiz o teste deu positivo, eles falaram: volta para casa, e eu falei: mas o que vai acontecer comigo? É para eu morrer em casa, né? Aí eles falaram: não tem o que fazer. Aí eu falei: bom, tá bom, eu não vou morrer não, eu vou voltar para casa, eu vou orar e Deus vai me curar. E ali então eu fiquei 10 dias, porque eles obrigavam a gente a ficar em casa, não podia sair, obviamente, porque eu não ia sair contaminando as pessoas, né? Então eu fiquei em casa 10 dias orando, e nesses 10 dias Deus me entregou uma canção que eu ali louvava e declarava a vitória, né? Era uma canção de cura que Ele me deu, e eu cantava todos os dias, e eu orava até o momento em que eu recebi a cura. Um minuto? Meu Deus. Já é um minutinho? Eu vou cantar rapidamente essa canção, porque ela me curou e vai curar muitas pessoas ainda, né? Que ela diz: a cura vem quando você pede a Deus, a cura vem quando o milagre chega aos teus, a cura vem quando nele você creu. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. A dor passa quando recebemos remédio que é Deus. Eu conheço um amor que cura. A dor passa quando recebemos remédio que é Deus. Eu conheço um amor que salva. A dor passa quando recebemos remédio que é Deus. Eu conheço um amor
Obrigado.